turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Gaki e estamos começando mais um Papo de Ciências aí na sua telinha. Sejam todos muito bem-vindos e bora papear, bora conversar. E para conversar comigo, na verdade conosco, hoje eu trouxe o professor Adriano. Seja bem-vindo, professor Adriano. Obrigado, professora. Fala, turminha, beleza com vocês? Sou o Adriano Neves, professor de arte dos anos iniciais. Estou aqui para uma aula de ciências. Vamos lá, professora? Bora, vamos começar. E antes de começar, aquele recadinho, o famoso recadinho que eu sempre dou no começo das aulas de ciências, que é o seguinte: aqui é um papo de ciências. A gente introduz o assunto e começa a conversar sobre ele. Mas a gente não precisa e não deve encerrar ele por aqui, ok? Então aqui a gente começa, dá aquele pontapé inicial e você do lado daí, na escola ou em casa, deve continuar esse estudo, deve continuar essa conversa e até, de repente, com alguma experiência, certo? Então a gente começa o assunto aqui e você tem que dar andamento aí na sala de aula, tá? Então, bora testar, bora conversar e é assim que a gente vai conhecendo, né, e aprendendo alguns temas por aqui. E, professor, eu trouxe você hoje, porque você é um homem forte. A gente vai construir um muro. É isso. Muito bem. Que vai separar nós do oráculo. Ah, aquele... É mesmo? É, o oráculo vai ficar de um lado, eu tô brigada com ele. Mas vai precisar de muito brócolis, porque você sabe bloco. Tem bastante aqui embaixo. Tem bastante? É você que vai construir esse muro. Tá bom. Combinado? Não tem problema se cair. Acho que tem. Então tá, então Acho que melhor tem. não ser o professor Adriano para construir. Ah, não? É que alguém me disse que você tinha aptidão para trabalhos manuais, não? Vai fazer um muro? Um muro. Não. Não? Não, gente, brincadeira. A gente não vai construir muro nenhum e eu não estou brigada com o oráculo, certo? Hoje o assunto, a gente continua falando de materiais, então quem assistiu aulas de ciências anteriores vai ver que a gente já testou a transparência dos materiais e também a resistência dos materiais. Agora a gente vai testar a flexibilidade, certo? Então, bora para o tema da aula de hoje. Então, vamos lá. Então, hoje materiais e sua flexibilidade, ok? Então, a gente já falou de resistência e a gente já falou de transparência. Hoje a gente vai falar de flexibilidade, Certo. ok? O que é flexível, né? Então, eu vou explicar aí para a galerinha. A habilidade de hoje é F02, CI02, ok? Você é flexível, professor? Eu sou uma pessoa semiflexível. O que seria semiflexível? Ah, existe isso? Mais ou menos flexível. Tá certo. Tá bom. Vamos lá, mas olha só o que a Lininha está perguntando hoje. Mas afinal, o que é um material flexível? Então, agora é a hora da galera do segundo ano ficar atento, porque a gente vai explicar. Então, material flexível é aquele que consegue se dobrar ou curvar com facilidade, sem se quebrar. Tá? Esse é o flexível. Então, você consegue dobrar, você consegue curvar e ele não vai quebrar, certo? Porque se quebrar, aí a gente está falando de resistência, tá? É porque, assim, ele pode dobrar até um determinado ponto. Sim. Mas se ele quebrar a partir daquilo, mesmo assim ele é flexível, né? Ele é flexível. É que quando quebra, a gente está entrando mais no âmbito de resistência, do material que resiste ou que não resiste, do que o que é flexível ou não flexível. Ah, tá? tá. Não importa se ele vai quebrar depois. O que importa é que se ele fizer assim, ele é flexível. Se a gente conseguir moldar, na verdade, mover ele, curvar ele, Ele é dobrar, flexível. é flexível. Ah, entendi. É isso aí. Tá? Coloca na telinha pra gente, oráculo. E que tal testarmos agora na prática a flexibilidade ou não de alguns objetos? Você topa? Sim. Então, aula de ciências é para testar. Não é só para a gente ficar papeando aqui, não. Eu sou bem flexível, professora. Você é flexível? Sou. Eu quero ver você se dobrar sem se quebrar. Presta só. bastante atenção. Olha só. Tô olhando. Mas você tá estátua? Não, eu tô flexível. Você... É o máximo. Agora eu tô pose normal, flexível. Entendi. Tô chegando aos pés, peraí.
Quanto tempo tem de aula, professor? Eu tô quase chegando. Não. Aqui dos materiais, vamos testar dos materiais? Melhor. Melhor. Sabe, mas eu sou bem flexível. Você aí de casa, faça esse mesmo exercício com o professor Adriano, mas chega lá no pé de verdade, tá? Não fica me enganando, não, tá? Mas eu chego, professora. Você chega, né? Chego, tem que demorar um pouquinho. Precisava de um pouco mais de tempo. É. Tá, compreendi. Então, bora falar sobre flexibilidade. E aí a Lininha está com uma pergunta aqui que é a seguinte: entre um conduíte e um tijolo, qual dos dois materiais é flexível? Você fica com o tijolo e eu fico com o conduíte. E eu tenho que dobrar o tijolo. Isso. Ah, fácil. Fácil, né? Fácil. Galera do segundo ano, isso aqui é um conduíte, tá? Normalmente a gente passa fio aqui por dentro, deve ter aí dentro da parede da escola, dentro da parede da sua casa. E aí, lembra da definição? Tem que dobrar sem quebrar. Olha só. Ó. E aí, eu consigo dobrar? Sim. Eu acho que o conduíte, esse camarada aqui, é flexível. E o seu tijolo é flexível? É, professora, ó, eu dobrei essa parte. Você Essa aqui, dobrou? ó, era reto. Era reto? Aí eu dobrei, ó. Tá vendo? Ó. Mentira, dobrei não. Não tem nada flexível aqui. Eu não vou movimentar muito, porque eu tô com dó de arranhar aqui. A mesa é de vidro, A né? mesa a mesa é de vidro. Tá. Mas o pessoal de casa tá enxergando bem aqui, ó. E não dá para dobrar. Não. Professora, Então, ó, concreto puro aqui, ó, cimento, não dá. Então, ó, vamos lá. Entre um bloco aqui de concreto, né, e um conduíte, o conduíte é flexível e o concreto ou o bloco não, né? Você consegue dobrar o bloco? Então, não. O conduíte a gente já consegue, né? Sim. Então, ele sim é flexível, certo? Então, coloca na telinha pra gente aí, oráculo. Então, vamos lá. Então, vamos verificar a capacidade que alguns materiais têm de se dobrar quando submetidos a forças exteriores. E o mais importante, de não se quebrar. Então, no momento em que eu dobro aqui o meu conduíte, eu estou aplicando uma força nele, ok? Que faz com que ele se dobre, mas não se quebre. Eu não vou tentar porque eu não tenho força para isso, mas caso eu tentasse dobrar o bloco, ele provavelmente se partiria porque ele não é flexível, certo? Mas eu não tenho força para isso, então tá tudo bem, né? Vamos para mais uma duplinha aí para a gente testar? Então vamos testar mais uma dupla. Agora a gente tem o lápis e a folha de sulfite. E é o seguinte, então, de novo, a gente tem que verificar a capacidade de se dobrar quando submetidos a uma força e não pode se quebrar. Você fica com a folha. Tenta dobrar ela. A folha de sulfite. Mostra pra galera aí de casa. Você consegue dobrar? Sim. Até enrolar, ó. Até enrolar, né? Ó. E quebra? Não, até agora não. Tranquilo, né? Não quebrou. Então parece que a folha de sulfite é flexível. Total. Mas e o lápis? Ó, eu tenho um lápis aqui. Será que se eu tentar dobrar esse lápis, eu consigo dobrar ele sem ele quebrar? Cara, é lógico que não. Vai quebrar. Vai quebrar, né? Vai quebrar. Então eu acho que no caso o lápis não é flexível e a folha de sulfite é flexível. É flexível, é isso mesmo. Então no caso aqui o lápis eu não consigo, eu aplico uma força e eu tento dobrar, eu vou quebrar. Então no caso ele não é flexível, certo? Vamos testar mais uma dupla? Vamos. Então vamos lá. Então agora a gente tem a madeira e o arame. Você tem a madeira aí, eu tenho o arame aqui. De novo, vamos aplicar uma força externa e ele tem que dobrar sem quebrar. Se eu faço, aqui eu tenho bastante arame, tá? Porque no caso o oráculo está fazendo uma construção aqui. Mas eu vou usar só um pedacinho, tá? Ó, eu vou dobrar. Vou aplicar uma força, tá? Então eu aplico a força. Olha só, eu consigo dobrar em vários pedaços se eu quiser. Tá vendo? Consigo até fazer uma escultura. Você consegue ver? Você está dobrando um aço. Olha isso. Olha o que eu estou fazendo aqui. Ó o oráculo mostrando. Consigo dobrar e, ó, não tá quebrado, tá? Ó. É mesmo. Eu dobro, mas ele não se quebra. Então, o arame é flexível. Certo. E a sua madeira aí? Também é flexível. Mostra pra galera a madeira. Tá. Ela tá aqui, eu vou fazer força. Faz. Não é você que faz aquela luta lá, como chama? Aikido? Opa, desculpa. Ai,
Desculpa. Acho que fiz força a mais. Mas não é você que faz uma luta lá? Quebra dá. esse negócio aí, vai, no golpe. Mas eu não luto com madeiras, eu luto com pessoas. Com pessoa. Tá. No caso, então, a sua madeira Não é nada flexível. não é flexível. E o meu arame? Flexível. Flexível. E é isso que vocês aí de casa têm que entender sobre os materiais flexíveis ou não, tá? Quando é que eu registro ou esse material é flexível? Caso eu aplique nele, né, uma força exterior, que no meu caso foi a força da minha força, né, a força das minhas mãos. Mas pode ser a força de uma ferramenta e tudo mais. E ele dobra, mas não quebra, aí ele é flexível. Se eu tento dobrar e ele quebra, ele não é flexível, mesmo que ele quebre. Quebrou, não é flexível, ok? Ou se ele não quebra, no caso aqui do nosso tijolo, né? Mesmo que a gente tentasse, ele não iria quebrar, então ele não é flexível, tá? E entre os materiais que a gente testou aqui, o lápis, eu até conseguiria quebrar ele, mas a ideia do flexível é dobrar sem quebrar. Então, não adiantaria eu quebrar ele, certo? Não mesmo. Então, o lápis, a madeira e o tijolo, não flexíveis. E no caso da folha de sulfite, do conduíte e do arame, esses sim são materiais flexíveis. Deu para entender? Sim. Sabe o que eu estava pensando aqui, professora? Não. Que esse bloco aqui a gente pegou, pediu para o oráculo. Sim. E ele tirou do bolso dele, do bolso de trás da calça. Verdade. Então, para o pessoal de casa imaginar o tamanho que é o oráculo. Mas tudo bem, vamos lá. Sim, e também, você já pensou que tudo que a gente precisa, a gente pede para ele, aí ele procura nos bolsos e entrega para a gente. Então, você já pensou quanta coisa tem dentro daquele bolso? Fico pensando aí, ó. Sabe o que eu acho? Que o bolso do oráculo é flexível. Piadocas da professora, hein? Piadocas da professora Aline. Pode ser. Pode ser, professor? Pode ser. Então, ficou claro para você, professor Adriano, e você acha que ficou claro para a galera lá de casa o que é um material flexível e o que não é flexível? Ficou. Então, eu dobro a partir de uma força aplicada, mas eu não quebro, certo? Dobrou, é flexível. É isso. E aí eu posso testar com vários materiais, tá? E aí, ó, cada material possui sua característica e uma delas é a flexibilidade ou até a falta dela, certo? A flexibilidade permite que os objetos maleáveis possam ser manipulados conforme a necessidade de quem os usa. No caso do conduíte, professor, eu falei que muitos deles servem para passar fios dentro, né? Então, a gente precisa dessa flexibilidade, porque ele vai ficar, de repente, às vezes, dentro da parede e vai ter que passar por vários cômodos, de repente ele vai ter que subir até uma porta, depois ele vai ter que descer, então ele precisa ser flexível para acompanhar os contornos da casa. Para fazer curvas. Matou a pau. É isso aí, professor. A pau. E essa é uma sugestão de atividade, complete a tabela com objetos do seu cotidiano que sejam flexíveis e não flexíveis, certo? Então é só observar o que tem em volta e anotar o que é flexível e o que não é flexível, certo? E a gente já está chegando ao final, então hoje reconhecemos a flexibilidade ou não de diversos tipos de materiais, certo? Eu curti experienciar essa aula com você e definir junto com a galera do segundo ano o que é flexibilidade e quais são esses materiais flexíveis. E aí eu curti, eu vou avaliar bem a aula. E quem não curtiu também vai avaliar bem a aula, entendeu? E se gostou, avalie também. É isso. Professor Adriano, muito obrigada pela participação. Obrigado, professora. Pessoal do segundo ano, vejo vocês em um próximo Papo de Ciências. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.